Bora lá, solta a vinheta. Legal. Muito bem, estamos aqui iniciando mais um podcast. Em casa. Em casa. E hoje nós trouxemos um assunto muito intrigante, interessante no meu ponto de vista. Vamos lá falar um pouquinho então? Seguinte, você já imaginou um rei muito poderoso sendo acalmado por música? E se de repente a solução para uma crise emocional não fosse a guerra, mas o som? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos casos mais curiosos da Bíblia, que é a história de Saul, e quando ele foi acalmado por uma harpa, pela harpa de Davi. E para a gente entender um pouco, contextualizar essa história, quem vai contextualizar para nós será a Aline. Ela é estudante do curso de música da Universidade UNASP, aqui do campus de Engenheiro Coelho. Aline, conta para nós um pouco como que é essa história, o que que a Bíblia relata sobre a vida de Saul e essas dificuldades que ele tinha e por que que a música veio trazer alívio para ele. Bom, então vamos lá, do começo. Para a gente entender um pouquinho quem era o rei Saul. O rei Saul, ele era um rapaz valente, forte, corajoso, bonito, alto. Uau! Uma pessoa que chamava atenção no contexto onde ele vivia. E na época, o povo de Israel, ele tinha como liderança os profetas, né, o último profeta, o último juiz, né, era o profeta Samuel. Os filhos dele não estavam se encaminhando como juízes justos, então o povo de Israel sentia a necessidade de ter um novo líder, e Saul, ele vinha corresponder a todas as expectativas do povo de Israel como um rei. Deus já tinha projeto de ter um rei, né? Já tinha planos para ungir um rei, mas de certa forma tudo se antecipou ali, e quando Saul foi ungido rei, a partir desse momento que ele começou a liderar, apesar das grandes vitórias, né, que ele teve nas guerras e de ter tido aprovação, né, do povo e a confiança deles, principalmente com relação às batalhas contra os filisteus, até a ocasião que Davi venceu o gigante Golias e tudo mais, né? Mas durante o seu reinado, ele a cada etapa, ele foi se afastando cada vez mais de Deus e foi se tornando um rei desobediente às leis e aos princípios de Deus. Então teve vários episódios ali quando ele usurpa o ofício sacerdotal de Samuel, quando ele se antecipa, ele fica ansioso para saber se vai conseguir vencer uma batalha, e ele oferece sacrifício, depois ele despreza a ordem divina que era para destruir todos os amalequitas, e ele poupa a vida do rei Agag dos melhores animais também. Tem uma ocasião que, apesar dele poupar a vida desse rei que era desobediente a Deus, ele tenta matar o próprio filho, porque o filho desobedece uma lei que ele nem sabia que, né, por ignorância e tal. E também, aí ele vai se afastando cada vez mais do profeta Samuel, de Deus, e o profeta Samuel morre. E aí ele, nos momentos de crise e ansiedade lá dele, ele vai consultar uma feiticeira para saber se ele poderia vencer uma batalha. Então, em todos esses episódios, ele foi recebendo alertas, né, de que o reino dele já estava contado, que ele ia ser que a morte dele estava próxima, e que ele ia ser substituído pelo rei Davi. Então, isso fez com que, com o passar do tempo, ele se tornasse, se fosse mudando as características dele, que era uma pessoa tão bem vista, tão, né... isso, né? Ele foi se tornando cada vez mais melancólico, triste, né? Inseguro, depressivo, medroso, perturbado. Isso acabou que levou ele ao desfecho de... era tão perturbador que os seus servos, eles falaram para ele assim: olha, dá uma ordem aí pra gente, né? Dá uma permissão pra gente encontrar uma pessoa que toca bem,
tocar harpa bem, e daí a gente vai trazendo, quando você estiver nesses momentos, estados muito agitados. aí você vai se acalmar. E a Bíblia relata que quando Davi foi ungido, que já a sentença dele já tinha sido dada de que ele não seria mais rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ao mesmo tempo se retirou de Saul. E o espírito mal da parte do Senhor, né, o perturbava. E a gente não vai entrar em detalhes nesse mérito agora de que espírito mal da parte do Senhor, mas o fato é que ele era perturbado. E aí, os servos dele que deviam estar muito incomodados com essa situação, todos falaram, deixa eu chamar uma música para tocar para você, se sentir melhor e tal. E ele concorda, eles vão lá, chamam Davi, um dos servos indica Davi, né? Olha, eu conheço ali um que toca ali, Um pastorzinho. E aí ele vai, pede para os servos buscarem, pede para Jessé enviar o filho. O Davi vem, a Bíblia fala que ele o amou, que Davi, ele era um homem valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil de presença, e o Senhor era com ele, né? Então, além de saber educar muito bem, o Senhor era com ele. E aí ele vai quando Davi vem até Saul. Davi vem até Saul. E daí, quando ele tem esses momentos, Davi se torna o pajem de armas deles. Sim. Mas aí nesses momentos, quando ele está muito perturbado, porque claro, ele já tem todo esse peso da vida toda, das coisas que ele fez, das consequências e tal. Então, quando ele, como se diz, algumas interpretações sugerem que ele tivesse ali uma doença mental, alguma esquizofrenia. Abrindo uma pergunta aqui, será que a gente poderia imaginar, ou de repente pensar no sentido de que toda essa convivência que ele tinha, todo esse histórico que ele tinha, né, responsabilidade e todas essas questões que ele enfrentou, será que isso poderiam ter servido como gatilhos para que ele desencadeasse algum tipo de transtorno? E aí? Então, O que vocês acham, né? Gostaria, assim, da opinião de um especialista aqui. A Bíblia não trata desse tema, né? Sim. Ela não deixa claro a questão de doenças mentais, né? Mas, assim, que a gente, pelo conhecimento que a gente tem hoje, pelos estudos que a gente tem hoje, né? Então, algumas pessoas interpretam isso como uma doença mental, como alguns episódios de esquizofrenia e tal. Mas o fato é que a Bíblia fala que um espírito mal da parte do Senhor se apoderava dele e que ele tinha esses episódios, né? De muita perturbação e que quando o Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Ele se acalmava. Exatamente. Então, o que a gente tem aqui de referência é essa sensação de alívio. Porque a música tem seus propósitos, você pode tocar para vários propósitos, mas não fala aqui nessa ocasião de a música ser usada para entretenimento ou para adoração, mas especificamente para trazer alívio e para que ele se sentisse melhor. Ok, muito bem, obrigada pela participação, Aline. Bom, é importante a gente lembrar que naquela época não havíamos avanços científicos, né? Então não podemos, assim, a Bíblia não, como a Aline comentou, a Bíblia não traz nenhum tipo de doença mental ali na ocasião. Mas se nós fôssemos utilizar essa história nos dias de hoje... Mesmo que tivesse, a gente não tem esse registro Sim, histórico. Não né? existe. A gente tem uma história resumida, Exatamente. né? Que foi contada de geração em geração até que foi escrita. Então... Sim. A gente não tem essa questão. Mas embasado hoje na ciência, né? Poderíamos, assim, colocar algum tipo de transtorno mental, talvez algum tipo de perturbação, como um transtorno de humor, ou um transtorno generalizado de ansiedade, né? Ou até mesmo episódios de depressão, né? Então, a gente se imagina assim na guerra. Sim. Aí você tem a incerteza da guerra, Exatamente. e você se sente desprovido da presença de Deus. Aí você entra num colapso mental e aí você fica meio que transtornado por si só. E aí vem a música para trazer uma calmaria. Então, a situação de Saul, eu acredito que não só um transtorno, como teria que estudar muito profundamente sobre isso, mas a própria ansiedade do momento, né? Você tá ali presente
de frente, na verdade, com a morte, né? Que E a grande- responsabilidade que ele isso. enfrentava também, né? Porque São ser rei, vidas gente, ali. nós estamos falando de um rei, de um poder soberano aqui na Terra, né? Imagina então a responsabilidade que ele tinha para liderar todo aquele povo Com e certeza. para conduzir eles num conflito de guerra. Então eu imagino que a pressão psicológica era muito. Não dá para a gente certeza. descartar que algo de errado não estava certo, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, queria agora fazer uma pergunta para você, Lucas. O Lucas também é aluno do curso de música aqui do NASP. E a pergunta é o seguinte: será que a gente poderia dizer que Davi foi algum tipo de terapeuta da música na época? O que você nos diz? Na época não tinha essa, né, essa ciência sobre a música e os efeitos, né, que ela tem com relação a nosso sistema nervoso, pensamento, a ação dela no cérebro, no cérebro. E a gente pode dizer que sim, ele poderia ser uma espécie de musicoterapeuta da época, porque a música ela trabalha com as emoções, ela trata a emoção, a ansiedade, ela trata Sim. traumas também. Além de agir no sentimento e afetar o cérebro inteiro, ele tem esse poder de regular, de tirar o estresse, ter ali uma melhora de humor. Não só em adultos, né? A gente vê a música também atuando na infância, com a educação, através da musicalização infantil, onde desde pequena a música vem trabalhando a psicomotricidade, desde o psíquico, do psicológico, na verdade, Sim. até o motor da criança, desde coordenação motora, o reflexo, espelhamento, direita e esquerda. Essa parte da música, com certeza, ela também afetava a saúde. Então, a saúde ali no meio do seu transtorno com relação a uma certa Transtorno incerteza, emocional, né? não um Sim. transtorno ali de síndrome, alguma coisa. A gente também não Dessa pode entrar mas a sua ansiedade, né? A sua Isso. perturbação, vamos assim Então dizer. ela já vem baixando frequência, né? Muito usado como mantra para isso, para trabalhar a frequência, trabalhar o pensamento, a meditação, a clareza, né? Para Trazer para a realidade, né? trazer para a realidade, porque às vezes a gente Tá naquele mundo ali pensando nos problemas e muita preocupação. traz de volta, né? Então assim, esse meio de saúde mais perturbado, como a Aline falou, né? E a Bíblia fala também, com um espírito abalado. A música traz ele com mais calmaria e para uma reflexão maior com relação ao que ele tem que fazer, né? Mesmo sentindo a falta do poder de Deus ali, né? A presença do poder de Deus estando um pouco afastada E dele. interessante, né? Que o espírito mal se retirava dele, né? Sim. Que falando Trata da história isso aqui, como, né? a gente vê que a história realmente traz isso como uma perturbação espiritual, né? Com certeza, equilibravam, né? Sim. Esse desequilíbrio para a mente dele, né? É. Nem muito perturbado e nem Sim. muito calmo. né? Excelente, muito bom. Obrigada pela participação, Lucas. E aí, e você? Já usou música alguma vez para se sentir melhor? E o que você está ouvindo? Te traz alívio ou perturbação mental? Pensa aí nos responde. A gente quer ouvir sua opinião. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Curte e compartilha. É isso aí, gente. De um rei em crise a uma harpa que acalma. Esse foi o nosso podcast em casa com o tema Calma, Saúde! Até o próximo episódio.